Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Pastor Alex, aqui da comunidade Vida Church, mais uma vez estamos aí na no nosso devocional diário, né? Aonde nós vamos hoje falar sobre Mateus capítulo 23, né? Eu espero que Deus tenha falado com você nesse período, que Deus tenha ministrado ao teu coração da mesma maneira que tem ministrado o meu. Mas antes vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia maravilhoso. Pai, por todas as coisas que irão acontecer, pelos trabalhos que teremos que fazer, Pai, pelas escolas das crianças, pelas donas de casa, Deus, nós te agradecemos por tudo e glorificamos a Ti, porque o Senhor é o Rei poderoso e maravilhoso Deus, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Olha só. Mateus capítulo 23, versículo 1. Se tem um cabeçalho para isso, esse texto ele começa dizendo: Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Ele começa no versículo 1 dizendo assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés se assenta os escribas e fariseus. Olha só. Ele dá uma advertência contra os fariseus. Essa porção desse texto foi dirigida diretamente para os discípulos, embora existia a presença de uma multidão ali. Na cadeira de Moisés assenta, ou seja, eles ocupam a posição de Moisés entre vocês. Eles procuram a posição de Moisés entre vocês. Portanto, tudo que vos disserem, isto fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e aumentam as franjas dos seus mantos. Olha que importante isso. Quantas denominações regem doutrinas pesadas e difíceis de serem vividas, e porém aqueles que as regem naturalmente não vivem. A hipocrisia do ser humano tomou conta dos templos hoje. A hipocrisia, não estou falando mal de ninguém, entenda. Minha função aqui é trazer a clareza, né? O que é um filactério? É uns pequenos estojos contendo tiras de pergaminho sobre as quais escritas as palavras de Êxodo, Deuteronômio, né? Estojos eram amarrados em fitas de festas e testas e no braço esquerdo. Olha só, isso é um filactério. Você percebe a hipocrisia? Faça o que eu faço, falo, mas não faço o que eu faço. Ó, vou dar uma regra para você que nem eu mesmo consigo cumprir. Meu Deus, isso é muito sério. Gostam de primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas. Lugar de honra nos banquetes e sinagoga era objeto de ambição dos fariseus. Eles queriam estar em evidência. Você consegue perceber isso acontecendo dentro das igrejas, Josi? Você consegue perceber que as pessoas chegam e já estão querendo altar, não querem passar pelos processos? Isso é muito sério. Das saudações das praças e de serem chamados pelos homens rabi. Vocês, porém, não queirais ser chamados de rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Ele estava falando diretamente para os discípulos dele. Não queiram ser como os fariseus que se mostram. Nossa, quanta gente está vivendo isso hoje. Pessoas que estão se autopromovendo com problemas acontecendo em outros ministérios. Isso é terrível. Eu estou trazendo a clareza para o povo. Não, cuida da tua igreja. Meu Deus. E a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só é o vosso Pai aquele que está nos céus. Nem queirais ser chamado guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Olha só.
Não seja chamado guias, porque um só que nos guia é Cristo Jesus. Mas o maior dentre vós há de ser o vosso servo. Olha que lindo isso. Eu sempre falo isso. Quem quer ser o maior dentro da igreja tem que ser o servo. Meus irmãos, eu vou dizer algo aqui que talvez 99% dos pastores talvez não concordem. Mas o menor, e eu vou falar sobre cargo, dentro da igreja é o do pastor. Porque o pastor, ele é o servo. Ele é servo de Deus para servir os homens na terra. Entenda isso. Ser pastor é você está num alto nível espiritual, porém humano. Você é servo de Deus para servir os irmãos que aqui estão. Isso é maravilhoso. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. 7 ais contra os fariseus. Aqui a atenção foi desviada dos discípulos para os fariseus, que faziam parte daquela multidão que estava ouvindo Jesus. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e sob pretexto fazei longas orações, por isso recebeis maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que de vós. Olha só. Eles rodeiam o mar em uma busca zelosa, prosélito, não o gentio temente a Deus que não era circuncidado, isto é, prosélito do portão, mas o gentio que fora persuadido a adotar o judaísmo inteta, incluindo todas as tradições ensinadas pelos fariseus. Ele pega aquele homem que na realidade foi ensinado e transformam ele 2 vezes mais filhos do inferno. Meu Deus. Olha só. Ai de vós, guias de cego, que dizeis? Quem jurar pelo ouro do santuário, esse fica obrigado ao que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E quem jurar pelo altar, isso nada é, mas quem jurar pela oferta que está sobre o altar, esse fica obrigado ao que jurou. Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo quanto sobre ele está. E quem jurar pelo santuário, jura por ele, e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, por aquele que nele está assentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aquelas. O que ele estava dizendo aqui? O que ele estava dizendo aqui? Ele estava dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que cumprem um princípio de Deus, dando dízimo de tudo, da hortelã, do endro, do cominho. Ele usa isso porque isso eram especiarias, né? Estão dando esse dízimo disso, estão cumprindo um propósito de Deus, porém, aquilo que é importante, que é saber a justiça, a misericórdia e a fé. Ele diz assim: deveis continuar fazendo o princípio de dizimar e ofertar, sem omitir estas outras coisas. Se todos nós pudéssemos interpretar conforme Deus quer. Guias de cego, ele volta a dizer, que coais um mosquito e engolis um camelo. Com o mosquito de um suco, mas engole um camelo de pecado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato,
mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Ele está falando, está cheio de podridão. O quinto ai, esse é o quinto ai, ele descreve a deslocada ênfase dos fariseus sobre as coisas externas. Limpa o exterior do corpo. A figura aponta para a preocupação dos fariseus com a purificação ritualística. Rabínica não é de Moisés, é a negligência com o conteúdo que está no copo. Quem é o copo? Nós. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Olha aí, comprovando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caídos, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de toda a humanidade. Meu Deus, imundícia, de toda a imundícia, né? O sexto ai descreve a influência secreta dos fariseus. Sepulcro caiado. Você sabe o que é um sepulcro caiado? Você já foi naqueles cemitérios que tem aquelas lápides monumentais, aquelas lápides, parece mais uma mansão. O que tem ali de dentro? Um corpo apodrecido. Sepulcro caiado, lindo por fora e podre por dentro. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornai os movimentos dos justos. O sétimo ai descreve os ouvintes do Senhor como participante dessa mesma natureza de seus perversos antepassados, construindo e embelezando sepulturas de profetas assassinados. Supunham que estivesses desautorizando esses homicídios. Mas Jesus declarou que os seus atos provam exatamente o oposto. Pois construindo sepulturas, eles apenas completam o que seus pais começaram, espirituais como também raciais. Tenham começado a sua própria conspiração de matar Jesus. Provou serem filhos dos que matam profetas. E dizeis, se tivessem vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no derramar o sangue dos profetas. Assim vós testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Meu Deus, acusação de João, né? Lá no versículo 3, 7, né, ele fala, né? Pois eis que eu vos envio profetas sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros os perseguireis da cidade em cidade. Eis que vos envio os profetas. Uma declaração semelhante a Lucas 11:49, tá? Atribuiu esse enviar à sabedoria de Deus. Assim Jesus, como a própria personificação da sabedoria de Deus, declara-se Senhor desse título. 1 Coríntios 1:24. Deus, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matasse entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não a quisestes? Eis a abandonada, vós é a vossa casa. Pois eu vos declaro que desde agora, de modo nenhum, vereis até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Uau! Que texto maravilhoso. Nos mostra os 7 ais. Coloque isso na tua cabeça e leia. E leia. Eu quero pregar sobre os 7 ais. 7 ais. Trazer uma clareza, trazer um pouco mais de clareza sobre eles para a igreja e, se tudo der certo, aqui para você também. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar antes de encerrar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo maravilhoso. Tempo de conhecimento, interpretação real da palavra.
tempo de fugir da interpretação humana e sim viver a interpretação sobrenatural da tua palavra. Pai, eu glorifico a ti por esse tempo e abençoo cada irmão, cada irmã que estará nos ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Não se esqueçam de nos seguir lá na Rede Vizinha, de não se esqueçam de compartilhar esses vídeos, de deixar o seu like, manda uma mensagem para nós. Estamos aqui preparados e prontos para poder te responder o mais rápido possível. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.